Olá pessoal, tudo bom? Estou fazendo esse vídeo aqui para apresentar para vocês as colas que a gente vai utilizar para poder fazer as orientações aos colegas no momento do circuito. A ficha de atendimento ela está em processo de diagramação, então o vídeo da ficha vai ficar assim que eu receber as cópias diagramadas para poder apresentar para vocês como vai ser, como é que foi pensado. Mas vendo as colas aqui, vocês já vão ver mais ou menos como vai ser a ficha, tá? E até eu já vou explicar os referenciais teóricos de onde foram tirados os materiais das colas. Então, aqui está o link, né, para vocês acessarem, onde estão as pastas organizadas com as colas e a ficha de atendimento no modelo Word. Vocês já podem olhar ela ali, mas que ela não é a versão finalizada ainda, tá? Então, vamos falar das colas. Essa aqui é a cola da avaliação da pressão arterial, né? Foi retirada da diretriz da Sociedade Brasileira de Cardiologia, das diretrizes de hipertensão, onde apresentam, né, os principais referenciais sobre a medida da pressão e a orientação para cada situação, né? Então, vocês vão perceber que lá no material já tem os manuais sobre MAPA e MRPA, sobre a questão, a gente vai falar sobre emergência hipertensiva, né? E sobre a frequência de medição de repetição das aferições da pressão. Aqui nessa cola também vai estar na mesa da estação da pressão, a diretriz de guia da crise hipertensiva, né? Ela foi desenvolvida lá por nós no município de Sapucaia do Sul, onde a gente construiu um referencial teórico para poder fazer, né, a orientação correta de como manejar uma crise hipertensiva, né? Que na farmácia é uma coisa que pode acontecer e o farmacêutico tem que estar preparado para fazer essa situação. E vocês vão ver o referencial teórico, né, no aprofundamento de como essa diretriz aqui foi construída. Aqui a gente tem a tabela de estratificação de risco do hipertenso, né, conforme a Sociedade Brasileira de Cardiologia identifica, né, onde a gente vê de acordo com a pressão arterial e o número de fatores de risco, né, que estão aqui embaixo na tabela 2, né, e a tabela 3, que está embaixo, apresenta quais são as lesões em órgão-alvo que já classifica o paciente automaticamente em alto risco, né? E além das lesões de órgão-alvo, a doença cardiovascular, doença renal crônica ou diabetes mellitus classifica o paciente como risco alto automaticamente. Então, é uma forma de a gente poder mostrar para o farmacêutico, né, que a medida da pressão isolada ela não traz tanta informação, que é importante também a gente conhecer os outros fatores de risco na avaliação cardiovascular. Essa aqui é uma avaliação também, uma calculadora de estratificação de risco do paciente diabético, né? Que foi desenvolvida, né, em um consenso entre várias sociedades médicas aqui do Brasil, onde eles estabelecem categorias de risco baixo, intermediário, alto e muito alto, dependendo dos estratificadores de risco cardiovascular, né? Então também está o referencial teórico ali para vocês poderem compreender, né, a estrutura, como que essa calculadora foi pensada, né, e como é que ela funciona. Aqui a gente tem então já na estação do diabetes, né, a gente tem a avaliação da glicemia capilar, ou seja, uma medida de glicemia isolada, né, sem outras bases de comparação. Então é importante, né, mostrar, né, o quanto que uma única medida de glicemia pode trazer algumas informações importantes, mas não embasa a conduta como tudo, né? Como todas as questões. Então, a gente só colocou ali o que é considerado normal naquela medida, naquele momento, o que é que precisa o sinal amarelo de atenção, ou seja, precisa de ter uma conversa com o paciente. Quais situações, então, a gente considera uma hiperglicemia mais importante, né, que precisa de encaminhamento, e a questão da hipoglicemia, né, qual que é o valor que a gente tem que fazer e qual é a conduta para
a hipoglicemia. É com o diferencial do relato do paciente sobre o jejum. Essa tabela aqui, ela já traz, de acordo com a Sociedade Brasileira do Diabetes, né, algumas metas, né, umas metas gerais para estabelecimento de conduta para o paciente. Então, acho que é importante mostrar isso aqui para os farmacêuticos na estação do diabetes, né, para mostrar essa variação das metas conforme o grupo o tipo de paciente que aquele farmacêutico está atendendo, né? E lembrando que nessa tabela já estão incluídos, né, o tempo no alvo, né, e o tempo de hipoglicemia, que vem com aqueles aparelhos de medição contínua, né? Então já tem aqui uma base também para conversar com os colegas sobre essa questão dos principais indicadores. Na estação do diabetes também a gente vai ter a montagem, a explicação da curva glicêmica. Vocês vão ver lá no material que tem as orientações para elaboração da curva glicêmica, que é uma informação muito importante, né, para poder avaliar a gravidade, o risco do diabetes, só com a glicemia, né? Quando a hemoglobina glicada, não dá para esperar os 3 meses para avaliação do impacto da hemoglobina glicada, quando a gente tem alguma situação que precisa de um manejo mais agudo, né? Que é a glicemia média semanal, a variabilidade glicêmica, né? E o perfil glicêmico que a gente viu na cola de trás, né? Então, essa aqui, para a gente mostrar, junto com a curva glicêmica, que vai estar na ficha, né? Como que a gente usa essa curva e como que a gente pode interpretar os resultados, né? Que a glicemia média semanal deveria ser menor que 150 e a variabilidade glicêmica ser menor que 50 miligramas por decilitro. Aqui a gente tem na outra cola, na estação ainda do diabetes, a avaliação do FIND-RISC, né? Que é o instrumento de rastreio da capacidade, da chance da pessoa que não sabe se tem diabetes, ter diabetes em 10 anos, né? Então, essa referência aqui foi utilizada da Prefeitura do Rio de Janeiro, onde eles fizeram esse algoritmo de baixo aqui, mostrando qual situação, dependendo da pontuação, é necessário fazer o exame da glicemia, né, que eu acho mais relevante do que um exame isolado de glicemia é a aplicação do FIND-RISC ou a interpretação conforme a curva glicêmica, né, que eu acho que isso é importante da gente debater isso com os colegas lá na hora do circuito. Esse aqui foi um roteiro que a gente desenvolveu na estação da adesão, né, sobre o ARMS, né, sobre cada questão do ARMS e quando o paciente responde sempre ou quase sempre, né, nas questões, ou no caso da última questão, nunca, né, quais seriam as possíveis orientações que possa se fazer para esse paciente para reforçar a adesão, né? Então, vocês vão ver o referencial teórico que está lá na pasta, o que são as perguntas T, o que são as perguntas R, né? Como que elas foram pensadas, como é que elas foram construídas. E também tem o manual, né, com vídeos que orientam bem explicadinho ali sobre o ARMS e tem uma consulta de avaliação de adesão em vídeo para vocês poderem assistir para ficarem mais claros sobre como aplicar essa ferramenta. E aqui a mesma coisa, né? Uma outra cola, né? Que vai ser a do Medtake, né? E essa aqui, de acordo com o conhecimento do paciente sobre medicamento, dose, posologia, modo de uso e indicação, e quais são as intervenções possíveis quando o paciente responde de maneira não tão boa essa questão do Medtake. Também tem um vídeo com avaliação, tem um material que está todo construído junto, que está lá disponível para vocês na pasta da adesão. Aqui a gente então, na estação da avaliação antropométrica e da alimentação, né? Esse material aqui foi retirado do guia da Abrafarma de gestão do peso e o guia do Ministério da Saúde de avaliação antropométrica, que está lá no material, né? Então aqui a gente coloca os valores de referência, a maneira correta de aferição da circunferência abdominal e a interpretação conforme o MC, né? Então, que é importante, né, avaliar
o MC, junto com a circunferência abdominal, para poder ter uma interpretação mais concreta. Também aqui a avaliação da relação cintura-quadril, né, juntamente com o cálculo, né, e a interpretação do risco, né, de acordo com as faixas etárias masculinas e femininas. E o índice de adiposidade corporal quando a balança de bioimpedância não estiver disponível, né, um cálculo aproximado que ajuda a compreender. Sobre essa questão aqui, eu acho que é importante da gente dizer que eu tentei buscar uma balança de bioimpedância validada profissionalmente para a gente poder ter lá no momento. Só que eu não consegui, né? Eu não tive essa. A gente não conseguiu porque as balanças são muito caras e algumas tem que alugar, então tive bastante dificuldade, mas essa ferramenta aqui pelo menos ajuda, né, da gente poder apresentar um resultado para o paciente. E também aquela balança que está sendo utilizada em massa, ela não tem validação para uso profissional, né? Então a gente optou por não levar a balança da Onron, né, no dia do evento. E aqui nessa outra cola também tem avaliação das medidas antropométricas, né, junto com um resumo dos índices e das referências para poder apresentar para os colegas. Lembrando que todo esse material que vocês estão vendo aqui, todo ele, os farmacêuticos vão receber online, né? Eles vão receber um QR Code também com o link e eles vão ter acesso ao referencial teórico, às colas, à ficha, tudo que para eles poderem imprimir. Então, na estação da função respiratória, né, a gente vai aqui os dados foram extraídos daquele guia do PeakFlow desenvolvido pelo Conselho Federal de Farmácia, né, com os referenciais, né, dos valores médios normais de fluxo para fazer o cálculo estimado, né. Então ali também tem o manual com a explicação, com o roteiro, com a forma de cálculo para poder relembrar aí o pessoal que vai participar dessa estação, né. E o Asthma Control Test, né, a ficha de avaliação do Asthma Control Test, ela foi retirada do material organizado pelo governo do Rio Grande do Sul, né, do programa Farmácia Cuidar Mais, onde tem uma avaliação de orientação farmacêutica, onde o Asthma Control Test está incluído, né? Vocês vão ver lá no material, né, que tem o manual, que explicando bem direitinho, né? E a ficha já está adequada de acordo com esse manual desenvolvido pelo governo do Rio Grande do Sul. Então, aqui era só para fazer uma passada geral nas colas, né? Para a gente começar aí a discussão e tudo. Infelizmente, a gente não vai conseguir. Só se tiver uma coisa muito séria que precisa de alteração, que a gente já teve que mandar para impressão. Mas aí alguma coisa que vocês acharem que precisa realmente, a gente precisa resolver isso quanto antes, porque vai ter que imprimir na hora, né? Nós vamos ter que imprimir lá na hora para deixar disponível lá nas colas, nas mesas. Então, cada mesa, né, vão ter 4 colas de cada, né? Justamente para os grupos, para os colegas terem uma cola na mão, né? E vocês também, para a gente poder fazer, né, esse bate-bola, conversando com a pessoa, mostrando a cola, né? Então ela vai ser desse tamanho. Vocês vão ver no arquivo original, né, que eu modifiquei aqui para a gente poder fazer a apresentação, mas no arquivo original todas as colas, elas estão, as que estão em retrato, estão em paisagem para maximizar o tamanho, né, para ficar mais fácil de observar. Então era isso, né? A gente fica disponível, vamos discutir aí qualquer coisa a gente precisa modificar, tá bom?